a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. É um texto que os irmãos conhecem ele de cor, mas gostaria que os irmãos atentassem bem para essa leitura e para a meditação, o que de fato esse texto quer nos ensinar. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim o texto: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar? Pai, eu te louvo, a Deus, porque eu sei que o Senhor tem falado, Pai, já está falando aos nossos corações, desde a liturgia, mas agora de forma especial. Esteja ministrando, Deus, a tua palavra aos nossos corações e aqueles também que vão ouvir posteriormente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, depois de Jesus ter sido batizado, depois de as pessoas verem a manifestação da Trindade, qual que é a manifestação da Trindade? Jesus sendo batizado, o Espírito vindo na forma de pomba, e Deus falando: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ou seja, nós vemos a ação da Trindade atuando na vida de Jesus, preparando Jesus para o que estava por vir. E aí segue o texto que, depois de ser batizado, Jesus então vai para a batalha. E é por isso que eu convido você a meditar comigo no seguinte tema: vencendo as tentações. E como que nós vencemos as tentações? Em primeiro lugar, através da palavra. Olha o versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. O deserto aqui, gente, é perto da Jordânia. Um lugar horrível, miserável. Quem conhece, eu não tive o prazer ainda de conhecer, mas quem sabe um dia as pessoas fazem uma caravana para lá e seja um dinheiro acessível para nós irmos. Mas para quem já foi, fala que é horrível demais. E Jesus foi para o deserto. Ele foi para quê? Para ser tentado. E aqui, essa palavra tentado significa testar as qualidades morais. Esse tentar significa esforçar para afastar as pessoas da virtude. Então, na realidade, Jesus ele foi para o deserto para tentar, para o diabo desviar das qualidades que Jesus tinha. Tentar tirar a moral de Jesus. E é por isso que ele foi para o deserto. E é interessante que Paulo, ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, ele vai falar sobre o primeiro Adão, e vai falar
sobre o segundo Adão. O primeiro Adão no paraíso. Adão estava no paraíso. E Jesus no deserto. Cristo estava cercado então por suas fraquezas. Jesus, como homem, ele estava ali cercado, a fim de ser tentado por Satanás. Jesus, 100% homem, estava agora para ser tentado. O primeiro Adão foi tentado no paraíso, e o segundo no deserto. E Adão, então, ainda inocente, refletiu o brilho da imagem divina. Ele estava sujeito às tentações. Então nós já sabemos que Adão ele foi tentado e caiu. E nós vemos agora Cristo sendo levado para o deserto. E é interessante que no Velho Testamento, Moisés também estava no deserto e passou 40 dias, porque no versículo 2 vai falar, depois de jejuar 40 dias, Moisés também ficou 40 dias, porque recebeu a lei de Deus, ficou 40 dias sem comer. E Jesus também passa 40 dias sem comer. E Jesus então, agora, ele começa a ser tentado por aquilo que ele estava passando. O que eu entendo com isso? Você é tentado por aquilo que você está passando. Você é tentado pelas suas fragilidades. Jesus estava frágil porque 40 dias sem comer. Como ser humano, ele teve fome. E aí o versículo 3 diz o seguinte: o diabo fala, se és filho de... O diabo está dizendo o seguinte: se de fato você é filho de Deus, esse fato dele falar, se és filho de Deus, eu fico imaginando, se fosse eu ia falar assim, eu sou sim o filho de Deus. Quem é você? E eu de repente eu ia discutir com o diabo dizendo o seguinte, eu sou sim. Você está falando, se eu sou filho? Não, eu sou. Olha a expressão do diabo para com Jesus: se és filho de Deus. Olha a artimanha, olha a cilada que o diabo ele arma. Se és filho. Se és filho. Transforma essas pedras em pães. Você de fato tem o direito de ser filho de Deus? Então transforma essas pedras em pães, porque você está com fome. Você está com fome. Se você é de fato filho de Deus, você tem poder para transformar pedras em pães. Por que o diabo falou isso? Porque o diabo, ele conhecia Jesus onde? No céu. O diabo conhecia Jesus melhor que eu e você. O diabo, ele conviveu com Jesus no céu. Então o diabo sabia do poder de Jesus. Ele sabia do poder que Jesus tinha. Por isso, o diabo aproveita. Peraí, Jesus lá no céu ele tem toda a autoridade. Lá no céu estava com todo o seu esplendor. Mas aqui na terra ele está como um homem. Então eu posso pegar. Transforma. Você está com fome 40 dias. Você está com fome. Transforma essas pedras em pães. O que é para você transformar a pedra em pães? Saciar sua fome. Se és filho de Deus. Se és filho de Deus. E é interessante que Jesus não importa com essa pergunta do diabo. Jesus não está nem aí porque o diabo está falando se és filho. Jesus não está se importando porque o diabo está falando se és. Jesus sabia que ele é. Ele não dá importância para o diabo nisso, mas ele dá importância. Você quer que eu transforme essa pedra em pães? Vamos lá. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Vamos ler todo mundo junto? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Deuteronômio capítulo 8, versículo
3, vamos ler todo mundo junto. Por quê? Porque no versículo 4 Jesus fala o seguinte: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então vamos lá? Capítulo 8, versículo 3. Todos acharam? Deuteronômio capítulo 8? Vamos lá, versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais te conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Vocês estão vendo a importância de Jesus citar as Escrituras, dizendo o seguinte: peraí, você quer que eu transforme essa pedra em pães? Mas nem só de pão vive o homem. Eu estou com fome, mas eu não estou vivendo para isso. Eu vivo para quê? Para servir a Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, quem alimenta a minha vida é Deus. Diante da batalha que você enfrenta, diante da batalha que nós estamos enfrentando, gente, nós temos que entender uma coisa: você só vai ser vitorioso se a palavra de Deus permanecer no seu coração. Se a palavra de Deus fizer sentido na sua vida. Por quê? Porque Jesus podia questionar Satanás de o seguinte: peraí, você está falando que se eu sou filho de Deus, a pessoa ia brigar porque está falando se és filho de Deus, colocando dúvida. E quantas pessoas colocam dúvida na sua vida e você discute por causa da dúvida, mas você não vai na essência da pergunta. Já apresenta o seguinte: se você de fato pode fazer essa pedra transformar em pães, ele fala o seguinte: a palavra que sustenta a minha vida, a palavra de Deus que sustenta a minha vida, não é o alimento carne. Jesus não está falando assim para você passar fome, mas Jesus está falando para você confiar na palavra dele. E a coisa mais difícil do ser humano é a gente confiar na palavra quando nós estamos passando por uma tribulação. A coisa mais difícil para o cristão confiar na palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque a luta é muito intensa. Mas Jesus passou por isso. É isso que Ele quer me ensinar, é isso que Ele quer te ensinar, dizendo o seguinte: a prova é grande, mas confia na palavra que sai da boca de Deus, confia na palavra dele. Jesus citou as Escrituras diante de Deus. E o diabo então, ele escuta aquilo e ele continua. Versículo 5. Em segundo lugar, interpretando corretamente a palavra de Deus. Então é o seguinte: se eu vejo que para mim enfrentar o diabo, quando ele me enfrenta, eu tenho que entender que eu sou vitorioso. Citando as Escrituras no meu dia a dia, agora eu tenho que tomar cuidado. Porque, em segundo lugar, interpretando corretamente a palavra, olha o versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, olha a pergunta de novo: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Agora ele vai citar as Escrituras: aos seus anjos dará teu respeito que te guarde, eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Quem coloca as pessoas no pináculo do templo é o diabo. Quem pensa estar de pé, veja que não cai. Todo aquele que acha que está lá em cima, cuidado, porque pode cair. Quem coloca o orgulho e soberba no coração do crente é o diabo. Então cuidado. Cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba, porque quanto mais alto você estiver, já diz o ditado, maior é a queda. Porque quem coloca as pessoas no alto é o diabo. Para derrubar. Eu vou lá no pináculo,
dizer o seguinte: atira-te. Pode ir lá, por quê? Porque os anjos vão cuidar de você. Gente, olha a ousadia de Satanás. O diabo, ele conhece a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Vocês sabiam disso? O diabo, ele conhece todas as escrituras. Agora, ele deturpa as escrituras. O diabo, ele deturpa as escrituras. Vamos ler o versículo 6 e 7? Vamos lá? Eu gostaria que você lesse e depois nós vamos lá no Salmo e vamos comparar o que o diabo está falando para Jesus. Olha só, vamos lá, 6 e 7? Não, perdão, 6 e 7 não. Só o versículo 6. Ele diz: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o quê? A teu respeito. Para quê? Olha só, a artimanha de Satanás. Vamos lá no Salmo 91. Vamos lá agora. Eu gostaria que todo mundo lesse Salmo 91. Salmo 91. Vamos lá, Salmo 91. Versículos 11 e 12. Vamos lá. Vocês compreenderam o que vocês acabaram de ler? Olha o versículo 11 e 12. Vamos ler todo mundo junto agora. Eles te sustentarão. Todos acharam? Salmo 91, 11 e 12. Todos acharam? Vamos lá todo mundo. Porque aos seus anjos dará ordem para em todo o quê? E eles para quê? Vocês compreenderam aonde o diabo está deturpando as escrituras? Vocês conseguiram compreender? Que a palavra de Deus está falando assim: vai te guardar para você não tropeçar no caminho de nenhuma pedra. Para você não tropeçar em nenhuma pedra no caminho que você estiver percorrendo. Não está falando para ele se jogar do pináculo que os anjos vão guardar. A palavra de Deus está falando assim: olha, no caminho os anjos vão guardar para você não tropeçar. No caminho, ele vai guardar você das pedras. O que Satanás está colocando é o seguinte: pula-te daí, porque os anjos vão guardar você. Vocês estão percebendo a artimanha de Satanás para derrubar a sua vida e minha vida através das escrituras? Não é isso que o diabo faz? Não é isso que ele fez com Adão? Dizendo o seguinte: Deus está falando assim para você como eu fui? Para você ser igual a ele? É nesse sentido? Não. Vocês estão compreendendo que o inimigo, ele pega a palavra e distorce a palavra? Vocês estão percebendo o perigo em que você olha as escrituras e o inimigo, ele pega as escrituras, mas ele inverte uma palavra. Simplesmente ele tirou o principal do versículo, que é guardar no caminho. Vocês estão percebendo a artimanha do inimigo? Ele tirou o principal, que Deus vai guardar no caminho. Você vai tirar as pedras para você não tropeçar. Isso é o principal. O inimigo, ele tira o principal, o caminho, e fala: pula. Quantas vezes nós achamos que nós temos, olha, o inimigo fala assim: você é cristão, você tem poder, então você pode. Ele pega essas palavras e deturpa, e você acha que você pode. Quantas armadilhas que o inimigo colocou na minha vida e na sua vida, mostrando algo, e a gente fala assim: isso é de Deus, e a gente coloca Deus no negócio, e aí a gente quebra a cara, e a gente fala assim: mas foi Deus que falou comigo. Na verdade não foi Deus que falou com você. Simplesmente o inimigo, ele deturpa uma palavra, e aí a gente quebra. Por quê? Porque ele faz isso na nossa caminhada. E aí a gente aprende com Jesus. Peraí, você está citando as escrituras? Peraí, você está citando de forma errada. Agora eu vou citar a palavra correta das escrituras.
Versículo 7. Respondendo Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aonde ele tirou? Vamos lá, Deuteronômio 6,16. Vamos lá? Deuteronômio 6,16. Jesus citou esses textos. Jesus, ele conhecia as Escrituras. Deuteronômio 6,16. Eu gostaria que você lesse na sua Bíblia. Deuteronômio 6,16. Vamos lá, todo mundo junto? Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentastes em Massá. Não tentarás. Será que eu posso tentar Deus? Sim. Eu posso tentar Deus. Por quê? Porque se Jesus ele pulasse de lá de cima, ia acontecer alguma coisa com Jesus? Não, mas ele obedecia a ordem de Satanás. E os anjos não iam socorrer Jesus. Vocês estão percebendo o perigo que eu corro como pastor? O perigo que vocês correm também, todos nós corremos, presbíteros, diáconos, líderes. De repente você, que é membro da igreja, mais crente que o pastor, que o conselho que a gente regional todo, você não tem nenhum cargo, mas você é mais crente que todos nós. Mas você também corre o risco de ser enganado pelo diabo. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Por quê? Porque a gente não pode tentar Deus. E diante das atitudes que nós tomamos, muitas vezes nós podemos tentar Deus e a gente fala assim: não, mas eu vou citar citações que eram da minha época, eu era jovem, né? Dizendo o seguinte: filho do rei, vocês pegaram essa frase, Caio? Não, eu só pego no seu pé, Caio, essa é uma briga, né? Você está mais na frente, né? Quem que pegou essa frase, filho do rei? Não, eu sou filho do rei. Deus pegou. Você não é tão velho, você não é tão novo, não. Quem que pegou essa frase? Eu sou filho do rei. E ninguém pegou essa frase, não? Todo mundo, né? Aí eu sou filho do rei. Sim, mano. Mas diante das atitudes, muitas vezes a gente quer enfrentar o diabo falando: eu sou filho do rei, eu vou, e a gente quer pra cá. Não é verdade? A gente acha: não, eu sou crente, eu sou cristão, eu vou fazer. Eu não, como está sendo gravado aí no YouTube, eu não vou falar o nome do meu amigo. Eu não vou falar o nome da cidade também, mas se ele estiver assistindo, depois ele vai saber. Num determinado local, ele quis plantar arroz. E aí o pessoal não planta arroz porque não é época, não dá arroz. Ele fala assim: eu sou evangelista, eu sou servo de Deus, eu vou orar e Deus vai abençoar a minha plantação. E o pessoal que entende de arroz não planta, que não dá, não é época, mas eu tenho Deus poderoso. A arrogância, o crente é arrogante muitas vezes, ou não é? Muitas vezes o crente é arrogante e coloca Deus na jogada ainda, diante da burrice. O que acontece? Ele plantou, gastou dinheiro, e aí não colheu arroz sequer. E aí as pessoas depois vão falar de quê? Mas você não é o servo de Deus? Você não ora? Irmãos, ele continuou sendo servo de Deus, ele continuou sendo abençoado por Deus, mas ali ele não foi abençoado por Deus. Por quê? Porque ele tentou o Senhor por Deus. Eu não vou falar que foi o diabo que falou para ele assim: não vou jogar a culpa também no diabo, porque eu não sei, eu só sei essa história, que é verídica. Eu só não vou falar que senão depois ele vai me pegar. Mas, né? Vocês estão compreendendo como isso é muito sério? Quantas vezes nós quebramos a cara? Por quê? Porque muitas vezes tentamos Deus. E Jesus está ensinando: não tentarás o Senhor
Meu Deus, porque pela segunda vez Satanás falou: se és filho de Deus, se és filho de Deus. E aí vem, você não é crente, ou você não é cristão, você não consegue, você não pode. Em terceiro lugar, como vencer as tentações? Adorando o verdadeiro Deus. Dos versículos 8 a 11. Irmãos, é interessante que Satanás ele mudou a estratégia para pegar Jesus. Esse papo de se és filho de Deus não cola com Jesus. Porque Jesus, pela segunda vez, ele ignorou se és filho de Deus. Jesus não respondeu. Irmãos, o que eu aprendo? Tem coisas que você não precisa responder para as pessoas. Tem coisa que você não precisa responder nem para os seus irmãos. Tem coisa que é óbvio que você não responde, gente. Se és filho, Jesus não se importou. Você sabe o que o crente se importa com coisa pequena? O crente se importa com coisas pequenas, com pequenos detalhes. O crente se importa e briga por coisa pequena. E o que tem que brigar, não briga. E Jesus está ensinando. Não se importa. Então Satanás agora ele muda estratégia, porque ele quer pegar Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha banido ele do céu, porque ele pecou. Jesus, Deus mandou Satanás embora. Então ele queria pegar Jesus. Agora você está no meu território, agora eu te pego. Por quê? Porque eu já destruí os seus servos, os seus filhos que você colocou no paraíso. Agora eu vou te pegar. Ele muda a estratégia. E agora é uma estratégia que ele fez com Adão, e a estratégia que ele usa até hoje para pegar eu e você. Olha o versículo 8. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me. Vocês perceberam a estratégia de Satanás? A primeira batalha foi sobre o quê? Vamos lá, a primeira batalha foi sobre o quê? Pão, fome, não é isso? Pegou Jesus estava com fome. Pão, transforma essa pedra em pães. Ele vai trabalhar em que lado? Do lado físico. A necessidade do ser humano. Comida. Não é assim? Quantas pessoas de bens que caem ciladas em armadilhas, né? Caem com drogas, são pegos com drogas, levando para um estado para o outro. Por quê? Olha, eu ia ganhar aí 10 mil reais só para levar um pouquinho de cocaína daqui para ali. É porque eu estou passando por necessidade. É por isso que tem um programa que fala só sobre isso. Gente, por quê? Físico, fome, as pessoas apelam. E aí quando a gente compreende, espera aí, isso aqui como vive o homem. Mas aquilo que procede da boca de Deus. Em segundo lugar, não tentarás quem? Em terceiro, olha o que o diabo quer. Eu quero que você me adore. Vocês estão percebendo que o inimigo quer que Jesus adore ele? Vocês estão percebendo a audácia de Jesus? Vamos lá, quem criou Satanás? Foi Jesus ou não foi que criou Satanás? Foi Jesus também que criou Satanás. Olha a ousada da criatura querendo brigar com quem? O Criador. E a ousadia do ser humano é o quê? Brigar com quem? O Criador. E olha o que Satanás fala: tudo isso aqui eu vou te dar. Gente, quem que criou tudo isso aqui? Quem estava na criação de tudo era? Jesus. Gente, estão percebendo a audácia de Satanás? Jesus que criou tudo aquilo, ele estava assim: olha, tudo isso eu vou te dar. Eu vou te dar se você adorar a mim. Gente, o que Satanás está oferecendo a Jesus?
quê? Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo que muitas vezes nós trocamos algo precioso das coisas de Deus, aquilo que o diabo oferece para as nossas vidas. Nós sabemos que Satanás não tem nada para oferecer, mas ainda assim o ser humano tem. E Jesus agora, eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso. Jesus não discutiu com Satanás. Jesus não falou assim: Satanás, você está lembrado que eu te criei? Satanás, você está lembrado que antes de você ser criado, eu com o meu pai nós criamos tudo isso? Ele não conversa com Satanás. Ele não vai dialogar com Satanás. Simplesmente no versículo 10 ele vai falar o quê? Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus o quê? Adorarás e só lhe darás o quê? Vamos lá em Deuteronômio 6,13. Vamos lá em Deuteronômio 6,13. Vamos passear nisso aqui. Vocês estão percebendo aonde Jesus tirou? Aonde Jesus combateu Satanás? Deuteronômio 6,13. Está escrito. Aonde que Deus tirou Deuteronômio 6,13? Vamos lá? Vamos ler todo mundo junto, 6,13? O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Simplesmente Jesus falou assim: retira essa cabeça. Retira, porque está escrito somente adorar e servir somente a Deus. O que eu vou aprender então com a tentação de Jesus? O que Jesus quer ensinar para mim? Quer ensinar que eu só venço as tentações através da palavra, interpretando as palavras e adorando a Deus. É isso que Jesus quer ensinar para os seus filhos. É isso que Jesus quer ensinar para os seus discípulos. É isso que Jesus quer ensinar para as nossas vidas quando a gente enfrenta Satanás no nosso dia a dia. Satanás, ele não vai colocar para você: olha, transforma a sua caneca em pães, porque o diabo sabe que o crente não tem fé. Porque o que Jesus falou? Se o crente tiver fé tamanho do quê? Tamanho de um grão, vai fazer, fala para esse monte, sai daqui e vai para lá. Então o diabo sabe por que tem fé. Olha o ponto de interrogação. A maioria dos crentes não tem fé. A maioria não tem. Então o diabo não vai falar assim: transforma essa pedra em pães, porque o diabo sabe que a maioria não tem fé. Então o que ele vai falar? Olha, você pode se prostituir, você pode vender droga, você pode roubar. Olha, a casa do pai da minha avó não está lá, das 9 à meia-dia está lá. Você pode ir lá roubar. Você pode roubar o do hotel, fazer o pagamento do hotel, tem qualquer. Vai lá, pega lá, rouba lá. A casa do Vinícius, lá, engenheiro. Vocês estão percebendo a estratégia de Satanás? Para o homem roubar, para o homem fazer toda aquela coisa. Você não vai transformar a pedra em pães, mas você vai roubar do que você confiar em Deus, que Deus vai providenciar para você o alimento. Vocês estão percebendo a estratégia de Satanás para as nossas vidas? Interpretar corretamente as Escrituras, ele vai colocar o seguinte: espera aí, o que você está lendo não é desse jeito. Você é o cara, então você não precisa ficar ouvindo as Escrituras, porque você já conhece, você já é fera. Não fica ouvindo mais a palavra, não precisa ler mais a palavra. Gera dúvida. Você não precisa adorar a Deus. Você pode adorar outras coisas. Primeiro, você pode, sim, ser adorado. Essa é a Satanás. O que mais as pessoas querem? Fama? Para quê? Para ser. Irmãos, a estratégia do inimigo é essa.
E a gente só vence quando a gente está firmado nas Escrituras e quando a gente só adora somente a Deus. Amém?